Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de cosmovisões. Devido ao surto de coronavírus, nós não podemos estar presentes com os nossos alunos fisicamente, então através do nosso canal, através do formato digital, nós estamos levando um resumo das aulas que nós já tivemos sobre cosmovisão. E se continuar o surto aí, se continuar a quarentena, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, mesmo aqui separados, mas juntos através da internet. Na aula passada nós falamos sobre tipos de cosmovisões. Você percebeu que, dependendo do autor, ele vai enquadrar em diversas categorias as cosmovisões que existem no mundo. Por exemplo, a cosmovisão secular, ela pode ser enquadrada no modernismo, ela pode ser enquadrada no humanismo e por aí vai, na pós-modernidade. Por aí vai. O paganismo pode ser enquadrado na nova era, pode ser enquadrado no catolicismo, pode ser enquadrado no islamismo. Tá? Então, existem diversas maneiras de você classificar as cosmovisões. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre cinco fatores para você descobrir a cosmovisão de uma pessoa. Qual é a cosmovisão dela através desses 5 fatores, dessas 5 áreas de cosmovisões. Primeira área, a teologia. Segunda área, a antropologia, o conhecimento, a ética e, por fim, a questão da salvação. E teria mais uma ainda, que seria a vida após a morte, né? O que acontece no final, as últimas coisas. Então nós poderíamos enquadrar também dentro dessas áreas, junto com essas áreas, essa área aí da escatologia, o que vai acontecer com o ser humano após sua morte. Vamos começar então primeiro com a teologia. O que a teologia nos revela a respeito de uma cosmovisão? Porque dependendo da crença da pessoa em Deus ou não, isso vai ter implicações em outras áreas que nós iremos abordar. Por exemplo, na ética. Se uma pessoa acredita em Deus, ela vai ter um certo tipo de mentalidade, um certo tipo de crença e um certo tipo de comportamento. Por exemplo, essa pessoa normalmente uma pessoa que acredita em Deus, que seja teísta, não deísta, ela pode acreditar em absolutos morais. Tá? Tem uma referência ética, uma referência moral que transcende toda a cultura humana, todo o mundo social criado pelo homem. Isso vai ter implicações em diversas questões da sua vida prática, né? Na vida política, na vida social, na sua vida amorosa, na religião, enfim, diversas áreas. Deus existe? Se a pessoa falar que não, normalmente ela vai tender para o ateísmo ou para o agnosticismo. E no agnosticismo ou ateísmo, normalmente a pessoa ela vai negar absolutos morais. Negando absolutos morais, ela vai negar, por exemplo, que se a homossexualidade ela é certa ou errada. Isso aí depende muito do gosto das pessoas. Se o aborto é certo ou errado, isso vai depender muito da livre expressão, ou a liberdade individual e autônoma de cada um. Então você percebeu que se a pessoa responder se acredita em Deus, ela vai desenvolver um tipo de cosmovisão. Se ela não acredita, ela vai desenvolver outro tipo de cosmovisão. A antropologia é a segunda área que nós podemos testar as cosmovisões. Por exemplo, quem é o homem? Da onde o homem veio, para onde ele vai? O que ele faz aqui? Qual é a finalidade última da vida humana? Dependendo desta pergunta, a pessoa pode desenvolver um tipo de cosmovisão ou um outro tipo de cosmovisão. Por exemplo, de onde nós viemos? Se a pessoa acredita em Deus, a resposta para isso será através da criação. Se ela não acredita, ela pode usar, por exemplo, o naturalismo ou o materialismo e dizer que nós somos frutos de uma evolução materialista. Então, se nós somos fruto de uma evolução materialista, tá? A moral e a ética é uma construção do ser humano. Não tem nada a ver com um ente transcendental que dá absolutos morais para o ser humano. O que o homem está fazendo aqui? Qual a única finalidade do homem? É o bem-estar? É a sua felicidade? É o seu progresso? O que o homem está fazendo aqui? Ou ele está aqui para a glória de Deus? Tá? Para onde o homem vai? Tá? O homem vai cair no nada? Ele veio do nada e vai para o nada? Ou ele vai ter que dar conta da sua vida para o seu Criador? Então, dependendo da resposta que você dá para quem é o homem, o que o homem está fazendo aqui, da onde ele veio, para onde ele vai, você vai ter um tipo de cosmovisão. Se é uma visão que nega tudo isso, né, que o homem é um ser transcendente,
que ele não possui uma alma, ele é simplesmente material, um ser material, você vai ter o desenvolvimento de certa cosmovisão. Se você acredita que o homem é transcendente, possui uma alma, portanto ele veio das mãos de um Criador, você vai desenvolver um outro tipo de cosmovisão. Uma outra área é a área do conhecimento, que nós chamamos de epistemologia. Como que vem o conhecimento? Como que eu conheço as coisas? As coisas são conhecidas única e exclusivamente através do empirismo, através do método científico, ou a revelação de Deus é uma forma de conhecimento também? Jesus diz lá no capítulo 17 de João: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o propósito da vida eterna, ou melhor, o propósito de toda a vida é conhecer a Deus. E Jesus falou que esse é um tipo de conhecimento válido. Agora, se você acredita que somente a ciência pode conhecer o que existe ao nosso redor e pode dar resposta a tudo isso, então você está reduzindo a forma de conhecimento apenas à metodologia empírica, né, científica. Isso vai ter consequências, é claro, na sua vida, no seu dia a dia. Então você vai negar, por exemplo, que existam milagres, porque milagres não podem ser testados. E se não existe milagres, a Bíblia pelo menos está em parte errada. E se a Bíblia está em parte errada, ela não é a revelação de um Deus absoluto e todo-poderoso. Percebeu as implicações de tudo isso? Vamos para mais um teste aí das cosmovisões. O outro teste é a ética. Existe o certo e o errado? Existe o verdadeiro e o falso? O que é moralmente certo e o que é moralmente correto? Existe um absoluto moral? Isso nós falamos que, dependendo como você responde ao primeiro teste, que é a existência de Deus ou não, que tem a ver com a teologia, você vai ter implicações em outras áreas. Uma delas, como eu falei, é a ética. O que é o bem maior? A vida é o bem maior? O prazer é o bem maior? Neste caso seria o hedonismo, né? A tônica que dá sustentação a esse tipo de cosmovisão. Ou seria, por exemplo, a felicidade das pessoas, as suas riquezas, o seu bem-estar? O que dá razão para nós vivermos e fazermos o bem para as pessoas? Tudo isso aí tem a ver com a construção de cosmovisões. Se eu não acredito em Deus, tá? Eu vou acreditar também que o homem veio de uma evolução. Acreditando que o homem veio de uma evolução, a ética é simplesmente um construto social, cultural que nós temos, dependendo de cada cultura aí, vai lidar de forma diferente com o que é certo, com o que é errado. Tá? Por exemplo, pode ser moralmente certo matar uma criança em certas culturas e moralmente errado em outros. Isso aí fica a cargo de cada sociedade, de cada cultura. Agora, se você acredita em Deus, você sabe que isso é errado em qualquer lugar. Tirar a vida é errado em qualquer lugar, tá? Independente do contexto em que a pessoa esteja inserida. Então está aí, tá? 5 áreas pelas quais você pode testar as cosmovisões. A teologia, a antropologia, o conhecimento, a ética. E também eu falei para você aí, a escatologia também é uma área de conhecimento. Porque se a pessoa ela nega a primeira área, ela vai negar a última, é claro. Vai negar, por exemplo, a ética, tá? Vai negar o conhecimento. Então ela vai formar uma visão de mundo coerente e vai responder essa visão de mundo coerente no seu dia a dia, na sua vida, né? Nós cristãos temos uma cosmovisão, né? A cosmovisão quem fornece é a Bíblia Sagrada para nós. Mas nós vamos falar isso posteriormente, tá bom? Próxima aula aí, nós vamos falar mais sobre cosmovisões.